Fala pessoal, Matheus aqui. Nesse exato momento a gente está vendo HGLG11 sendo negociado por apenas R$ 156. Isso é bem interessante porque quando a gente compara com seu valor patrimonial, temos um PVP de 0,99, ou seja, nesse exato momento HGLG11 está com desconto. E por que isso é interessante? Se a gente olha o PVP histórico do fundo imobiliário, olha só, ele sempre está acima de 1,16 em 2018, 1,52 em 2019, 1,22 em 2020, 1,15 em 2021. É muito raro a gente ver um fundo imobiliário como HGLG11 sendo negociado com PVP abaixo de 1. E eu vejo dois principais motivos para fazer o fundo imobiliário estar nesse preço atualmente. Bem, vamos então para o nosso primeiro motivo. CV não gosta de ficar enrolando. O primeiro motivo, como alguns já devem saber, é a taxa Selic. Perceba, a taxa Selic sobe, a taxa Selic cai, isso aí. O Banco Central decide a cada 45 dias. Beleza. Na última reunião, o Copom, que é o comitê que define isso, elevou a taxa Selic de 10,5% para 10,75%. Com isso, o que a gente tem? Os fundos imobiliários caindo. Veja esse gráfico que eu mostrei em outro vídeo recentemente. Esse vermelho é a taxa Selic, esse azul é o IFIX, que representa os fundos imobiliários. E quando a taxa Selic sobe, olha só os fundos imobiliários, eles caem e ficam andando de lado. Ah, Matheus, por que isso acontece? Porque a gente vê outros investimentos rendendo bem mais, porque pensa, taxa Selic pagando 10%, como que estão outros investimentos? Vou entrar no investimento mais seguro da atualidade, que é o Tesouro Direto. A gente tem Tesouro Prefixado pagando 12% ao ano. A gente tem o Tesouro Selic pagando mais de 10,5% ao ano. A gente tem Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,7%. É uma grande rentabilidade. Por outro lado, a gente tem HGLG11 entregando R$ 1,10 por cota. Vamos fazer um cálculo aqui rapidamente. R$ 1,10. Se a gente divide pelo valor da cota nesse momento, ó, de R$ 156, vamos ver aqui, ó, R$ 156. Vamos multiplicar aqui por 100, temos uma rentabilidade aí no mês de 0,7%. Muita gente acha esse rendimento baixo. Então, os dois principais motivos que, na minha opinião, estão fazendo o fundo imobiliário cair, primeiro, aumento da taxa Selic, porque outros investimentos de renda fixa, né, como Tesouro Direto, CDB, LCI, enfim, esses investimentos mais seguros, eles rentabilizam o investidor um pouco mais. E o outro ponto é o fundo imobiliário ficar entregando R$ 1,10, o que muitos investidores não veem como vantajoso, até porque ele está pagando menos do que a renda fixa. E este ano, em específico, 2024, ele não entregou essas porradinhas igual ele vem entregando em outros anos. Por exemplo, aqui ó, em 2020, em dezembro ele entregou um pouco mais, aqui em junho, ó, e depois em dezembro, em 2021 foram 2 vezes, 2022 2 vezes, 2023 uma vez. Sempre que o fundo imobiliário faz ou não recorrente, ele paga um pouco mais, até porque está na lei, né? 95% pelo menos no semestre. Mas em 2024 ele linearizou e ficou entregando apenas R$ 1,10. Até o momento ele não deu nenhuma porradinha. Então, esses são os dois pontos principais que, na minha opinião, estão fazendo o fundo imobiliário cair. Mas eu vejo como uma excelente oportunidade, porque repare, esse fundo possui ótimos galpões logísticos, posso dizer que ele possui os melhores galpões dos fundos imobiliários de logística, ele possui vários, deixa eu mudar aqui para o quadrado, ele possui vários localizados em vários estados diferentes, com predominância em São Paulo, mas ele possui em outros estados. Outro ponto também é que esse fundo não possui apenas galpões, ele possui cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, uma parte de renda fixa, e ele vem comprando participação em mais ativos, ele vem vendendo participação em outros ativos, tudo isso para continuar entregando esses R$ 1,10 que ele vem entregando. Hoje o fundo imobiliário está com a vacância aproximada de 5%, é uma vacância super tranquila, contratos que ainda vão vencer em aproximadamente 4 anos, sendo mais da metade de 2028 em diante. Os contratos, em sua maioria, são corrigidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Ele possui vários inquilinos, sendo os principais o Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev, Leroy Merlin. Quanto aos contratos, 68% são típicos, mas eu fico bem tranquilo quando a gente vê a qualidade dos imóveis, 56% duplo A, 26% triplo A. Quando a gente olha aqui a alavancagem, ele possui dívida, mas é uma alavancagem bem tranquilinha. Hoje está na casa dos 12%. Depois
vai diminuir um pouco, vai diminuindo um pouco, até porque, né, passa ano após ano, o fundo imobiliário vai pagando a sua dívida. E um ponto bem interessante que eu vejo nesse último relatório do fundo são essas alocações previstas, você pode ver que são várias, mas tem também algumas devoluções previstas. Mas pelo que eu contei aqui, as locações serão maiores do que essas devoluções. Então acredito eu que no próximo mês o fundo imobiliário vai diminuir essa vacância de 5%. E aqui, se você me permite, eu quero fazer uma correção, porque em outro vídeo do HGLG11 eu falei uma coisa, só que eu não levei algumas coisas em consideração. Olha só, vamos ver aqui, ó, no mês de setembro, o fundo imobiliário gerou R$ 1,46 por cota, mas como resultado ele teve R$ 1,24 por cota. Mas ocorreram alguns impactos extraordinários, conforme você está vendo marcado aí na tela. Enfim, quero ressaltar que o fundo imobiliário continua entregando R$ 1,10 por cota. E o que eu falei em outro vídeo, que eu peguei aqui o relatório de agosto, eu falei, gente, olha só, se o fundo imobiliário continuar gerando 90 centavos, até o final do ano ele vai ter consumido as suas reservas. Só que eu esqueci algumas coisas, como por exemplo, eu esqueci de mencionar o aluguel trimestral da Volkswagen. E eles vêm entregando aproximadamente 35 centavos por cota. Se a gente corrigir, a cada trimestre, eles estão basicamente aumentando 1 centavo aí por cota. Mas tranquilo. Agora vamos fazer uma projeção bem realista. Vou pegar aqui o relatório do mês de agosto, porque não teve nenhum não recorrente. Olha só, o fundo imobiliário conseguiu gerar 90 centavos por cota. Está aqui, 90 centavos por cota. Então, eu elaborei essa planilha aqui como se o fundo imobiliário fosse gerar 90 centavos por cota, ó, todo mês até julho de 2025. Então, perceba, está aqui os 90 centavos. Aqui eu coloquei a reserva. Em setembro, ele finalizou com a reserva de 53 centavos. Em outubro, ele vai receber aquele aluguel da Volkswagen. Eu já coloquei uma pré-correção como se o fundo imobiliário fosse pegar 36 centavos aí por cota. Beleza. Nesse caso, em outubro, o fundo imobiliário ficaria com a reserva de 69 centavos. Tranquilo, é uma boa reserva. Se ele continua gerando 90 centavos, mas pagando 1,10, você pode ver que em dezembro ele ficaria apenas com 29 centavos na reserva. Só que em janeiro entraria outra parcela do aluguel da Volkswagen. Então, ele aumentaria a sua reserva para 56 centavos. Em fevereiro diminuiria para 26 centavos. Em março, 6 centavos. Em abril aumentaria para 24 centavos, porque outra parcela aqui da Volkswagen. Em maio baixaria para 4 centavos na reserva. E somente em junho que o fundo imobiliário não conseguiria ter reserva suficiente para pagar R$ 1,10 por cota. Só que em julho entraria outra parcela aqui da Volkswagen e ele conseguiria pagar pelo menos julho e agosto. Mas perceba, aqui eu estou levando em consideração como se o fundo imobiliário estivesse gerando 90 centavos por mês. Pelo menos isso foi o que ele gerou em agosto e eu peguei isso como expectativa. Mas a gente tem que levar algumas considerações, por exemplo, correção nos contratos, diminuição da vacância, porque hoje o fundo imobiliário está com 5% de vacância, ele pode diminuir isso. Temos o recebimento de algumas parcelas, por exemplo, deixa eu procurar aqui, ó. Olha só, temos essas duas parcelas aqui que o fundo imobiliário ainda tem que receber. Ele pode vender um ativo, ele fez isso um tempo atrás, vender um ativo para continuar entregando R$ 1,10 por cota. Ele pode comprar mais ativos, você vê que ele vem comprando mais ativos. Isso pode aumentar a receita recorrente do fundo imobiliário. Aumentando a receita, aumenta também os rendimentos do fundo imobiliário e ele pode continuar mantendo R$ 1,10. Então veja, aqui no meu pior cenário, o fundo imobiliário entregando 90 centavos aí por mês por cota, né, gerando 90 centavos por mês por cota, ele teria dificuldade para pagar R$ 1,10 somente aqui em junho de 2025. Mas com tudo isso aqui, ó, correção de contrato, diminuição de vacância, enfim, eu acredito que pelo menos em 2025 ele vai continuar entregando R$ 1,10 por cota. Isso, claro, se o fundo imobiliário continuar gerando pelo menos 90 centavos por cota. Se acontecer alguma coisa, vai ser muito difícil o fundo imobiliário continuar mantendo R$ 1,10 para 2025. Mas com essa projeção, que é muito conservadora, mas na minha opinião é muito realista, eu vejo que a HGLG11 nesse preço de menos de R$ 156 é uma baita oportunidade, porque logo logo a taxa Selic pode cair. Isso sempre acontece, cara, isso sempre acontece. Olha só, taxa Selic aqui, ó,
caiu, depois subiu, depois manteve de lado, depois caiu de novo, depois subiu, manteve de lado, caiu, depois subiu um pouco. Isso sempre acontece porque a economia é assim. Então, quando a taxa Selic começar a cair, olha só, taxa Selic caiu, fundo imobiliário subiu. Taxa Selic caiu, fundo imobiliário subiu. E um fundo imobiliário tão bom igual o HGLG11, nesse preço aqui, ó, cara, baita oportunidade. Só esperar a taxa Selic cair para sua cotação subir. Fora que ele vai continuar entregando, na minha opinião, bom resultado. R$ 1,10 aí por conta pelo menos. E se você comprar ó, nesse valor, você vai estar pegando aí pelo menos 0,7% ao mês. Ah, Matheus, é menos do que a renda fixa. Beleza, mas quando a taxa Selic cair, esses rendimentos aqui de renda fixa vão começar a render menos. Enfim, era isso que eu tinha que falar sobre a HGLG11. Mas não é recomendação, é apenas a minha opinião. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.